Vocês, muito boa tarde, minha querida amiga, professora Rita Martins. É um prazer muito grande estar recebendo você aqui na programação da Rádio 6 de Abril, e não é a primeira vez. Já veio com Pureta e já veio mais uma vez, já sabe aonde é a casa, e sinta-se bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Wilson. Você falasse um pouquinho da sua história, para as pessoas entenderem. A Rita Martins hoje sentada aqui com a gente. Nós temos uma história que, para a gente chegar onde a gente chegou, existe toda uma trajetória, né? Essa trajetória é quem nos faz ser quem nós somos. É quem define que rumo nós vamos tomar. E tudo isso é definido, Wilson Santos, e você que nos ouve ou nos assiste, né? É definido pelo sonho. Todos nós, crianças, temos sonhos, temos desejos, temos anseios. E a gente idealiza toda uma história para a nossa vida. Às vezes, a gente acaba se perdendo no caminho. Mas a Rita Martins, que sou eu, né? Eu saí de um conflito muito grande familiar, onde todo aquele conflito familiar, que eu não vou me estender agora, só passando muito rapidamente por esse processo, me fez analisar e perceber que eu não queria ser igual, por exemplo, a minha mãe. Eu não queria sofrer aquilo que a minha mãe sofria. Eu não queria ter um estilo de vida como eu via a maioria das pessoas ao meu redor ter. E eu ficava me perguntando, mas como? Né? Eu tinha a ideia e tinha muitos sonhos. Mas quando eu cheguei aos 12 anos de idade, que eu fui à escola pela primeira vez, então foi ali que eu descobri. Eu descobri que eu estava no lugar certo. Mesmo enfrentando todos os desafios que eu enfrentei naquele período, por nunca ter andado dentro de uma sala de aula antes, eu descobri que estava ali a resposta para aquilo que eu queria. Era que ali eu poderia fazer diferente. E como eu já tinha um anseio muito grande, que era ensinar as pessoas, porque eu tinha uma ideia de que eu tinha nascido para duas coisas, e ainda hoje eu permaneço com essa, sabe? Que era falar para o mundo e conhecer o mundo. E então eu achava que eu tinha uma grande mensagem para transmitir, e enveredei por esse rumo que era estudar. Eu achava que estava ali a chance, a oportunidade de ser diferente, era exatamente pela educação. E ali eu segurei a ponta, fiz uma trajetória, me tornei professora aos 16 anos de idade, apenas com a 4ª série, criei uma trajetória e segui ela rigorosamente, sem permitir que nada nem ninguém atrapalhasse essa trajetória que eu tinha criado, idealizado. Qual foi a maior dificuldade nesse período dessa adaptação? Você, né? Não estudou e vir diretamente a conseguir, aos 16 anos, lecionar. Eu costumo dizer que eu nasci para servir. Isso me caracteriza muito. Então, eu já fazia, quando eu 12 anos, eu já ensinava o catecismo. Com 14 anos eu já ensinava o grupo para Crisma. Logo que eu ia fazendo uma coisa, por exemplo, fiz a Crisma, eu já criava aquele grupo para ensinar para que outras pessoas fizessem também. E foi assim a vida toda. E quando eu cheguei dentro da sala de aula, a 4ª série, tinha uma turma de alunos que eram muito, muito problemáticos. E aquela diretora, que é a dona Rita Brandão, creio que eu ainda preciso sentar com ela, porque eu sempre agradeci, mas ela olhou para mim e eu penso que ela identificou que eu seria capaz de chegar dentro daquela sala de aula e assumir aquela responsabilidade. E quando ela me deu essa responsabilidade, eu tive para dizer não, mas como eu nunca tive medo do desafio, acabei aceitando e fui para aquela sala de aula com a 4ª série ensinar a 1ª série. E você vendo a sua capacidade e disponibilidade para poder seguir nesse ramo, o que a professora Rita Martins continuou fazendo? Entrei na pedagogia, continuei os estudos, eu vi minhas colegas ficando pelo caminho, e eu disse, não, eu tenho que seguir em frente.
Porque se eu quero ensinar, eu tenho que aprender. Então, o que que eu fiz? Fiz uma graduação e vi que não era muito, fiz uma segunda e vi que não era muito, e aí fui para as pós-graduações, né? E aí fiz 7 pós-graduações, parece história de mentiroso, mas é verdade. Depois eu fiz um mestrado, fiz um doutorado e agora estou fazendo um novo doutorado. Também iniciei a filosofia, tranquei agora, deixei, tá guardadinha ali. Fiz um curso de terapia holística, que está em andamento, tô aí, guardando. Então, assim, tudo para que eu descobri, assim, que se eu não queria falar, se eu não podia naquele momento falar para o mundo, mas eu podia falar para as pessoas. E eu poderia orientar essas pessoas. Então, e eu não aceitava que eu fosse apenas uma professora, que eu estivesse dentro da sala de aula e visse o meu aluno sentir uma dificuldade, uma necessidade, e eu não pudesse orientar ele. Então, eu abracei a profissão, né? Isso no 90. Eu comecei no 90, hoje são 33 anos. Então, assim, eu queria dar o melhor de mim. Eu queria que as pessoas tivessem o melhor. E eu só poderia ensinar o melhor se eu tivesse o melhor. Pronto. Aqui com a palavra dela, eu assinar embaixo e ratificar a preocupação dela com as pessoas.